Boa noite a todos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês que já estão conosco, participando da nossa transmissão. Que Deus possa alcançá-los nesta noite com muita alegria no Espírito Santo. É uma alegria poder estar de volta, uma alegria poder compartilhar a palavra de Deus, ter contato, mesmo que seja virtual, com vocês e com outros irmãos que estão aqui acompanhando o culto conosco. E eu quero, desde já, convidá-los para que vocês possam abrir a sua Bíblia na segunda carta que o apóstolo Pedro escreveu. 2 Pedro, capítulo de número 3. Não, capítulo 3. Versículo de número 18. 2 Pedro 3 e 18. É o texto da nossa meditação hoje. E que você mantenha a sua Bíblia aberta nesse livro, segunda carta que o apóstolo Pedro escreveu. Se você tem algum pedido de oração e deseja compartilhar com a igreja, no final do estudo nós iremos orar uns pelos outros e orar também pelo seu pedido de oração. Nesse instante, nós vamos começar o nosso estudo orando. Eu convido você para que você possa orar conosco, se juntar conosco e juntos levantarmos um clamor ao Senhor pelas nossas vidas, pela vida da nossa igreja, pela vida da nossa nação. Senhor, nesse instante, nos aproximamos de Ti mais uma vez, rogamos a Tua bênção sobre nós, rogamos a misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas e pedimos para que o Senhor nos inspire a termos uma experiência com o Senhor, com o Teu Espírito, e a presença do Senhor seja nítida entre nós, ó Deus. Nós precisamos muito que a Tua presença seja manifesta nas nossas vidas. Nós precisamos muito de compreender as verdades profundas do Evangelho de Jesus Cristo. Nós precisamos muito, Senhor, sermos despertados pelo Teu Espírito. E nós queremos, ó Pai, que o Senhor nos abençoe, nos transformando cada vez mais, ó Pai, e transformando também a realidade do nosso país, da nossa cidade. Ó Deus, que o Senhor abençoe espiritualmente as igrejas evangélicas em todo o Brasil e alimente-nos com a Tua palavra. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Segundo a Pedro, capítulo 3, versículo 18. Pelo contrário, cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Amém. Nas últimas 2 semanas em que eu estive aqui presente com vocês, na semana passada foi o Renato quem falou com vocês, muito bem, por sinal. Nós estudamos sobre a graça de Deus. E hoje eu quero terminar esse tema, que talvez seja o tema central do Novo Testamento, com o desafio daquilo que nós já estudamos, de que todos nós devemos crescer na graça do Senhor Jesus Cristo. Eu quero já começar perguntando para você, você percebeu crescimento na sua vida espiritual neste último ano?
o texto diz que nós devemos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você percebeu, volto a repetir, um crescimento espiritual neste ano que ainda não terminou, 2020, que invadiu 2021, trazendo as mesmas lutas, os mesmos desafios para todos nós. Mas em meio a tudo isto, você percebe que você cresceu, se desenvolveu, a sua fé foi aumentada. Nós fomos desafiados a crescer na graça. Este é um desafio. E eu quero que você observe que este tema é um desejo do apóstolo Pedro. No primeiro capítulo da segunda carta, ele começa no versículo 2. Olha o que ele diz. 2 Pedro 1 e 2. Ele diz o seguinte, que a graça e a paz lhe sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. O desejo do apóstolo é que a graça e a paz sejam multiplicadas no conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. No final, o texto base que nós iremos usar diz, é um imperativo, já não é mais um desejo. É uma exortação, na verdade. Vocês devem crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não é o desejo de Deus termos na igreja uma infinidade de crianças espirituais. Peter Pan nunca cresce, nunca se desenvolve. Mas o desejo que Deus tem é formar uma igreja que está profundamente envolvida com o crescimento pessoal e comunitário. E especialmente nesse tema, o tema da graça de Deus. E eu quero dizer para você nesta noite que é possível crescer na graça. É possível se desenvolver. É possível ser transformado pelo Evangelho de Jesus Cristo. Por quê? Porque nós estamos lendo um texto que foi escrito por alguém que experimentou na sua própria vida este crescimento, este desenvolvimento. O Pedro é um cara que se identifica muito conosco. Pessoalmente, eu me identifico muito com ele. Porque é alguém que foi chamado por Jesus Cristo. Mas que demorou muito para entender a natureza do seu chamado, a natureza da missão de Jesus Cristo. Ele teve lampejos espirituais extraordinários e depois desses lampejos, ele simplesmente era o Pedro. Por um momento ele falou inspirado pelo Espírito Santo, e em segundos depois, minutos depois, ele fala inspirado pelo diabo. Eu não quero acreditar que eu sou inspirado pelo diabo, mas que eu dou umas derrapadas sempre, eu dou. Então Pedro é alguém que nós podemos nos espelhar nele, em busca desse crescimento. Ele é alguém que nega Jesus. Ele é alguém que pragueja ao negar a Jesus. Eu imagino que ele deve ter falado uns palavrões na língua hebraica, aramaica, quer dizer.
dizendo que ele não conhecia Jesus Cristo. Eu não imagino qual é o palavrão da cultura aramaica, mas eu penso que ele deve ter falado algumas palavras muito feias. Pedro é perdoado por Cristo. Pedro é comissionado apóstolo. Pedro é cheio do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Pedro se torna um grande apóstolo de Jesus. Mas ele continua tropeçando. Em Antioquia, ele é acusado pelo apóstolo Paulo de hipocrisia, de não viver à altura do Evangelho. Mas aqui no final da sua carta, é um homem maduro, que já experimentou esse crescimento e essa transformação, e ele desafia a igreja a crescer também. Ele foi transformado. Porque o Evangelho de Jesus Cristo transforma pessoas. O Evangelho é o poder de Deus e é um poder transformador. Nem todas as pessoas são transformadas no mesmo tempo em que as outras. Algumas demoram muito tempo. Outras experimentam um processo transformacional mais rápido. Mas aqueles que foram chamados por Jesus Cristo não podem mais permanecer os mesmos. Eles experimentam essa transformação. Por isso nós devemos acreditar de que é possível crescer nesta graça. Por que nós podemos acreditar em segundo lugar? Veja o que Pedro diz na primeira carta, na segunda carta, no capítulo 1. Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 1. Eu quero cumprimentar a Fernanda. Fernanda, nós vamos orar pelo seu papai, tá bom? Que Deus te abençoe, te conceda graça aí na pequena Londres. Conforte o coração de vocês e que o Espírito Santo de Deus visite o seu pai no leito do hospital nesse instante, tá bom? Cumprimento a Cíntia, Michele, que está conosco, a Fran, a minha esposa, que está em casa. Que Deus abençoe a vida de vocês, o Wellington, a Celita. Que Deus abençoe vocês. Muitas saudades de todos vocês, meus irmãos. 2 Pedro, capítulo 1. Por que nós podemos acreditar em um crescimento na graça de Deus? Olha o que Pedro diz. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, sempre servo em primeiro lugar. Aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça de Deus e Salvador Jesus Cristo. Está aqui um homem que viu Jesus curar a sua sogra em primeiro lugar. A primeira pessoa que o Pedro viu Jesus curar foi a sogra dele. Depois eu conto um negócio para vocês sobre isso. Dizem que Pedro negou Jesus depois por causa disso. Que Jesus curou a sogra dele. Isso está nos evangelhos apócrifos. Pedro viu Jesus ser transfigurado no alto do monte. Pedro viu Jesus andando sobre as águas. E ele também andou. Tropeçou, afundou, mas andou. Pedro viu Jesus salvando ele da impetuosidade das águas. Pedro é testemunha ocular da ressurreição de Jesus Cristo. Por isso ele é um apóstolo. Por que não existe apóstolos nas igrejas hoje?
Para ser um apóstolo, você precisa testemunhar a ressurreição de Jesus Cristo. Visualmente. E ter sido chamado por Jesus, junto com um colegiado apostólico. Mas isso é uma conversa para outro dia. Pedro viu coisas espetaculares. Coisas que nós não vemos. Mas ele diz que nós temos uma fé. Olha só. Aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa. A fé do Pedro não é diferente da fé que você recebeu de Deus. A fé que ele teve, que você tem, Josi, é de igual mérito e valor. Por isso, a sua vida pode ser radicalmente transformada pelo Evangelho de Jesus Cristo. Agora eu quero compartilhar com vocês, dentro desse tema do crescimento na graça, de que é essencial crescer nesta graça. Quando o Novo Testamento fala sobre graça, ele está falando sobre o favor imerecido de Deus. É um favor imerecido de Deus por nós. Deus nos aceitou sem olhar para a nossa justiça, para as nossas boas obras. Deus nos recebeu sem olhar para o nosso histórico. O símbolo do cristianismo não é uma balança, aonde se pesa os pós e os contras de cada um de nós. Mas o símbolo do cristianismo é uma cruz. E nós somos aceitos por Deus por causa do que o Filho dele fez na cruz por nós. É a obra de Cristo, a justiça de Cristo. O texto diz que nos concede fé. Sobre este prisma, você não tem como crescer na graça do Senhor Jesus Cristo. Porque você não tem que fazer nada para que Deus te ame mais do que Ele já ama. Você não precisa tentar conquistar o coração de Deus. Eu escutei uma mensagem esses dias que o pregador dizia, mandaram para mim, lá no grupo da minha família. Eu estou falando isso porque eles não estão assistindo. Então, lá em Londrina. Conquistando o amor de Deus. Queridos, eu fico quieto porque eu não tenho nem tempo para discutir. Mas a vontade de dizer, isso é uma heresia. Você não conquista o amor de Deus por nada do que você faz. Você não tem que fazer nada para que Deus te ame mais. E se você não fizer também, Ele não vai te amar menos. Você não precisa fazer nada para ser justificado. Eu sou mais justificado. A igreja, a denominação dos mais justificados por Deus. Isso não existe. Você não tem que fazer nada para ser mais adotado na família de Deus. Você já foi adotado na família de Deus um dia por causa de Jesus Cristo. Portanto, em alguns aspectos, não há como crescer mais.
Agora, o que significa então, pastor, crescer na graça do Senhor Jesus Cristo? É crescer na influência destes valores nos nossos corações. É permitir que essas verdades se aprofundem ainda mais dentro de nós. E quando isto acontece, nós começamos a experimentar o poder do Evangelho em si. E isto acontece de dentro para fora. Quanto mais estas verdades preciosas que precisam ser pregadas constantemente na igreja, porque elas que dão o poder de Deus para nós, quanto mais elas são assimiladas, mais nós crescemos e mais nós experimentamos da transformação do Evangelho. Isso nos leva, queridos, ao próximo ponto. E só vai ter esse ponto hoje no nosso estudo. O que acontece conosco, de forma bem prática, quando nós crescemos na graça? O que acontece conosco, de fato? A primeira coisa, você tem uma percepção clara sobre quem você é. A primeira coisa, você tem uma percepção clara sobre quem você é. E eu quero mudar de apóstolo. Saio do Pedro e vou para o Paulo agora. E eu quero que você veja o que o Paulo percebe sobre ele. E aqui eu já vou adiantando. Que você nunca vai saber quem você é de fato e de verdade, olhando para dentro de você, olhando para fora de você. Mas você só vai descobrir quem você é à medida que você se relacionar com Deus. Porque é a partir do conhecimento de Deus que você sabe quem você é. À medida em que você conhece a Deus, você vai conhecendo a si mesmo. Mas sempre parte de Deus e não de nós. Sempre parte de Deus e não de nós. O verdadeiro conhecimento sobre nós mesmos é adquirido quando nós conhecemos a Deus. Se vocês puderem um dia ler um livro, talvez seja um dos maiores livros de teologia de todos os tempos, foi escrito por um rapaz de 26 anos, que estava fugindo da perseguição de verdade. Lá eles sofriam perseguição mesmo. Dos franceses, ele escreveu um livro e o editou algumas vezes, se tornou a primeira sistematização da fé cristã. Adivinha o nome desse rapaz? Ele tinha 26 anos de idade, era solteiro, muito doente, escreveu um clássico. E ele começa o seu livro, que tem 4 livros. Você sabe, né, Renato? Ele começa dizendo isso. O conhecimento de Deus leva ao conhecimento do ser humano. João Calvino. As Institutas da Religião Cristã. É um livro de teologia escrito originalmente para as mulheres, as lavadeiras, os fazendeiros. Ele queria ensinar teologia para essas pessoas. Queria ensinar teologia para a gente.
E vocês não têm ideia, eu vou abrir esse parênteses para falar isso para vocês, do quanto que as pessoas gastavam financeiramente para ter um exemplar das Institutas. Hoje deve custar, o exemplar que eu tenho um que eu ganhei aqui da igreja. Lembra, Renato? Que coisa linda. Eu pulei de alegria quando eu ganhei aquele presente. Porque eu nunca tive condições de ter umas Institutas. Era o meu sonho no seminário. Hoje deve custar uns 450, 500 reais. Agora você deve imaginar quanto custava naquela época, há 500 anos atrás. As pessoas vendiam o que tinham para poder comprar um exemplar daquele. Porque é tão glorioso crescer no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, da sua vontade para nós, daquilo que Ele deseja para nós. Eu estou dizendo isso para fazer um apelo, para que você, se puder, compre e leia. A editora Unesp publicou 2 volumes das Institutas. Cada um custa R$ 75. Está muito barato na Amazon. Vale a pena. Nós investimos o nosso dinheiro com tanta coisa fútil. Voltando ao apóstolo Paulo. Ele tem uma clara percepção de quem ele é. E eu quero que você abra a sua Bíblia comigo. Em 1 Coríntios, capítulo 15. Hoje está proibido de falar de futebol aqui, né, Pedro e Rodrigo? Proibido? Hein, Pedrinho? 1 Coríntios, capítulo 15. Versículo de número 9. Este texto foi escrito aproximadamente no ano 57, 58 da nossa era. Anno Domini, como eles dizem em latim. Olha o que o apóstolo Paulo fala sobre ele. Porque eu sou o menor dos apóstolos. E nem mesmo sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Eu imagino que o Paulo deveria ser um homem, antes de Cristo, insuportável. Insuportável, metido, arrogante. Um cara que excedeu a todos na sua capacidade de compreender a Bíblia. Um cara que excedeu a todos no rigor da sua tradição, que era dos fariseus, em observar os mandamentos de Deus. Um cara que era um poliglota. De uma mente, talvez, das mais privilegiadas que já existiu. Cidadão romano, vindo de uma família riquíssima. Um homem desse sem Cristo, pessoal. Se você acha mesmo que a educação é a salvação do mundo, vai nas universidades para você ver os caras que têm um PhD, um doutorado, como eles são arrogantes, soberbos. Não estou generalizando, mas estou falando de um fato. Porque a Bíblia diz que o conhecimento faz o quê? Ensoberbece o ser humano. Deixa ele... O Paulo é chamado por Jesus Cristo
E ele diz que ele é o menor dos apóstolos. E ele acredita que ele não deveria ser chamado de apóstolo. Porque um dia ele perseguiu esta igreja, torturou esta igreja, devastou esta igreja, como diz em Atos 8. Isso é 57 e 58, depois de Cristo. Agora, abram as suas Bíblias em Efésios. E aí já é o ano 61 e 62 da nossa era. Efésios, capítulo de número 3, versículo de número 8. De 57 para 61, 4 anos. Será que em 4 anos Pedro cresceu na graça do Senhor Jesus Cristo? Será? A pergunta inicial que eu fiz no começo do nosso estudo é: você percebeu o crescimento espiritual na sua vida no último ano? Olha o que ele diz, Efésios 3 e 8. A mim, o menor de todos os santos, ele considera-se, olha, ele é o apóstolo Paulo. A este homem foi dado o mistério. Ele foi dado a conhecer o mistério do Evangelho. Este homem já esteve no terceiro céu. Viu e ouviu coisas que não podem ser compartilhadas com seres humanos. E olha quem ele entende, quem ele é. O menor de todos os santos. Na igreja de Jesus Cristo do seu tempo, a igreja de todos os remidos por Jesus, Paulo considera-se o menor. A ele foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Aí o pastor Marcelo Centeno está falando das institutas. Deus abençoe, pastor. Beijo no seu coração, viu? 64 e 72 no Kindle, né? Versão de e-book. Barato. Voltando ao apóstolo Paulo. A mim, o menor de todos os santos. Agora eu quero que você abra a sua Bíblia comigo. 1 Timóteo, capítulo 1. Versículo de número 15. Ele está no final da sua vida. Provavelmente o ano 67 da sua era. De 62 a 67 são 5 anos. Será que o Paulo cresceu na percepção sobre quem ele é? Era, na verdade, me perdoe. Ou será que com o passar do tempo ele falou assim, não, eu não sou tão ruim assim. Sou um ancião. Cabelos brancos. 1 Timóteo 1,15. Olha o que ele diz sobre si mesmo. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Ô Paulo, não se leve tão a sério assim. Tem um pouco de autoestima. Olha o que ele diz no versículo 16. Mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim, que sou o principal pecador,
Cristo Jesus pudesse mostrar a sua completa longanimidade e eu servisse de modelo para todos os que hão de crer nele para a vida eterna. Que coisa linda. Está meio baixo o volume. Avisou alguém aqui. Aumentou. Portanto, a primeira questão, quando nós crescemos na graça do Senhor Jesus Cristo, nós reconhecemos quem nós somos. Tem uma frase no livro do C.S. Lewis, das crianças, meu Deus, me deu um branco agora. As Crônicas de Nárnia, em que o leão, Aslan, que representa Jesus Cristo, fala para as crianças assim, nossa, já faz tanto tempo que eu li, vocês, filhos de Adão, são pecadores, mas carregam em si a imagem de Deus. Isso deve fazer o mendigo levantar a sua coluna e andar ereto, como o mais nobre rei dobrar o seu joelho diante do Rei verdadeiro e suplicar por misericórdia para a sua vida. O Evangelho nos mostra quem nós somos. Nós somos piores do que nós imaginamos, mas somos mais amados do que possamos compreender. Nós carregamos a imagem de Deus dentro de nós. Isso nos eleva, mas também nós herdamos o pecado de Adão. Isso nos rebaixa. E é só o Evangelho que mostra isso para nós. De tal forma que você não vive lá embaixo, achando que você é um lixo, por causa dos seus erros, por causa dos seus pecados, por causa das suas frustrações, mas também você não vive lá em cima achando que você é mais do que especial, que você é um espelho que reflete. Não, menos. Já viram essa música? Você é um espelho. Essa música, pessoal, deixa eu falar uma coisa para vocês, ela só reflete um lado. Diz que nós somos um espelho da imagem do Senhor. É verdade, mas ela não conta o outro lado também. É os dois. E o Evangelho de Jesus nos mostra que nós somos amados, mas nós somos maus também, porque foi necessário uma cruz para nos redimir. Agora, deixa eu correr, queridos. Há mais 3 apontamentos que mostram, e não dá para a gente explorar tudo. Eu falei para vocês desde o início, quando nós começamos a falar sobre graça, que se fôssemos falar tudo, nós íamos ficar muitas semanas aqui. Um dia a Leda falou assim, pastor, mas a gente não vai para lugar nenhum. Continue falando sobre isso. Nunca esqueci disso, viu, Leda? Segundo lugar, quando nós crescemos na graça e no conhecimento de Jesus Cristo, nós temos uma consciência da presença de Deus nas nossas vidas. E essa presença se manifesta no culto comunitário e nos momentos devocionais. Por quê, queridos? À medida em que a gente cresce na graça do Senhor Jesus Cristo, como o apóstolo Pedro deseja isso para nós, não é sempre. Vocês não precisam se sentir culpados por causa disto. Tá bom? Enquanto eu for pastor dessa igreja, eu quero pregar o Evangelho para vocês, que liberta da culpa. Eu não quero que vocês se sintam culpados.
Esse é o compromisso que eu fiz com Deus aqui. Pregar o Evangelho. Evangelho que liberta o ser humano da culpa. E às vezes nós nos sentimos culpados porque nós não temos vontade de orar. É claro que você tem que combater esse sentimento. Mas não é sempre que você vai viver aleluiado, como dizia meu pastor lá em São Paulo. Eu estou orando, eu estou jejuando. Não é sempre. Você vai enfrentar problemas que você vai sentir desânimo. Você vai sentir cansaço, esgotamento físico, mental. Tem dia de manhã, pessoal, que eu acordo. Eu quero me concentrar em ler a Bíblia, mas eu dormi muito pouco. Eu não consigo. E porque eu sei que Deus me ama, e eu sou filho dele antes de ser servo dele. Tem dia que eu faço um café e eu sento no sofá. E eu assisto o jornal. Sem culpa. Porque eu não seria capaz de destruir o Thomas e a Alicia. Porque eles não conseguiram cumprir um dever em casa. Eu não seria capaz de fazer isso. E eu sou pecador. E eu tenho um Pai de verdade nos céus. Mas, geralmente, quando nós crescemos na graça, nós temos sede de Deus. E eu vou dizer para vocês, essa sede de Deus é evidente quando nós temos vontade de ficar sozinhos com esse livro aqui. Temos vontade de orar. E essa presença de Deus, ela se manifesta nos cultos. Porque os cultos às vezes são frios, porque a sua vida ao longo da semana foi fria. Pastor Messias que dizia isso. Quando não há culto na vida, não há vida no culto. Oh, Pastor Messias, que saudade que eu tive dele dessa semana. Então, essa sede de Deus, e eu vou repetir, sede de ficar sozinho com Deus. Você tem o seu cônjuge para orar junto com ele, para ler a Bíblia com ele, você tem a igreja para se reunir, e em breve, se Deus quiser, nós estaremos de volta todos juntos. Mas você precisa também desenvolver a sua vida a sós com Deus. Orar sozinho, entrar dentro do teu quarto, fechar a porta e falar: Senhor, eu estou aqui. A terceira coisa, quando nós crescemos na graça e no conhecimento de Jesus, nós desenvolvemos um amor mais intenso pelos irmãos da igreja, por outros cristãos. E eu vou dizer algo para vocês, por outros cristãos que são diferentes de nós. Eu travei uma batalha com um professor no seminário uma vez, que ele queria insuflar na nossa mente que os projetos de plantação de igrejas, tema que eu sempre fui fascinado, que davam certo. Era uma tese de um professor dele, que foi professor dele lá nos Estados Unidos, Donald McGavran, que fala dos princípios homogêneos da igreja. O que é isto? De que uma igreja que vai crescer é uma igreja formada por pessoas iguais. O mesmo nível de escolaridade, o mesmo nível social. E hoje, as mesmas pessoas que votam no mesmo candidato político. E eu disse para ele, eu lembro, na sala de aula, ele não gostou, de que isso fere o Evangelho.
Porque o Evangelho quebra as barreiras entre os homens. Nós temos a tendência de nos relacionarmos apenas com pessoas que são muito semelhantes a nós. Os intelectuais com pessoas intelectualizadas. Os ricos com os ricos. Quando a graça vem, ela rompe essas barreiras. Pastor Tim Keller, quando esteve no Brasil, em 2019, eu fui ouvi-lo, ele disse que um dia ele estava na África do Sul, lá no bairro, como é que é o bairro famoso lá, onde teve a segregação. Eu não lembro o nome do bairro. Soweto, bairro dos negros na África do Sul. E ele estava numa casa de uma mulher negra, paupérrima, analfabeta, sentado, ouvindo ela falar sobre Cristo para ele. E ele disse que se sentiu minúsculo ao ver a profundidade espiritual daquela mulher, a fé dela, o vigor espiritual dela. Ele disse que quando foi embora no avião, ele pensou: eu sou branco, norte-americano, tenho um título que poucos têm de uma universidade, que é um PhD, sou um teólogo, pastoreio uma igreja no centro de Manhattan, e eu estava sentado numa favela, num barraco de madeira, escutando uma mulher negra, analfabeta, dando uma surra de Bíblia em mim. E havia uma intensa comunhão entre eu e ela. Ao final da reunião, eu abracei e beijei. Fui acolhido por ela. Só o Evangelho de Jesus Cristo é capaz de fazer isto. Porque o Evangelho quebra barreiras. Por fim, a percepção da graça, ela sempre nos leva a uma compreensão e um crescimento das doutrinas do Evangelho, especialmente as doutrinas que são aplicadas nas nossas vidas quando nós estamos sofrendo. Romanos 8 e 28 deixa de ser teoria para todos nós e se torna verdade. O que diz em Romanos 8 e 28? Vocês sabem de cor? Aqui? Ninguém sabe, só o Renato. Dona Nália, lembra? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso se torna claro para você. Misteriosamente, eu quero dizer para você que está sofrendo hoje, misteriosamente, se você foi chamado por Cristo, pertence a Jesus Cristo, todas as coisas estão cooperando para um propósito maior. Nem você, nem ninguém poderá compreender isto, mas elas estão cooperando para a tua felicidade eterna. E isto, queridos, produz algo que nós tanto necessitamos: contentamento. O que o apóstolo Paulo diz em Filipenses 4 e 6? Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação.
Como eu preciso aprender isso, queridos? Como eu preciso aprender a viver contente? Quando tudo vai bem, quando tudo não vai bem. Porque a raiz do contentamento do cristão, que é diferente do contentamento do não cristão, a raiz desse contentamento é a graça. Sabe por quê? Quando você internaliza aquilo que eu falei, estas verdades eternas no seu coração, quando tudo vai mal, você não tem coragem de se revoltar contra Deus. Porque você sabe que você não merece nada de bom. Tudo aquilo que aconteceu de bom na sua vida é fruto da graça de Deus. Logo, quando as coisas ruins acontecem, você não fica de beicinho nos cantos. Eu não vou mais para a igreja. Eu vou abandonar o ministério que eu tenho na igreja. Eu me dou tanto lá na igreja, dou o meu dízimo, dou o meu tempo, os meus recursos, e as coisas parecem que não andam, eu vou abandonar esse negócio. Você não ousa exigir nada de Deus, porque tudo que você tem, tudo que você é fruto da graça dele sobre a sua vida. Isto produz contentamento. E você sabe que isso não vai durar para sempre, esta provação, este sofrimento. Então você tem esperança para o dia de amanhã. Amém? Alguma pergunta? Alguma observação? Teríamos mais coisas. Eu queria falar sobre perdão, falar sobre dinheiro, mas não dá tempo, queridos. Tá? Nós precisamos orar. Vamos orar pelos pedidos de oração que nós temos. São muitos. E rogar a graça de Deus sobre nós. Eu vou chamar o Renato. Rodrigo, vou pegar um daqueles microfones ali para o Renato orar. Por gentileza, meu irmão. E nós vamos, queridos, orar a Deus agora, clamar sobre as nossas vidas a sua misericórdia. 2 Pedro 3:18. Antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Muito bem, nós cumprimentando também os irmãos com a maravilhosa graça do Senhor, a paz do Senhor Jesus. E o pastor começou a falar de Pedro, e terminou em Pedro, e eu quero ler um versículo de Pedro. Meus irmãos, nesses dias nós estamos cercados de pessoas doentes, pessoas que têm morrido, né, por causa das doenças. E agora há pouco eu estava conversando com o meu pastor, que eu perdi um cliente em Gaspar com 38 anos, para essa enfermidade maligna aí, que está tanto, né, trazendo prejuízo. Mas eu gostaria de ler um texto da palavra de Deus. 1 Pedro capítulo 2, verso 24. Carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Esse finalzinho você pode até grifar na sua Bíblia. Pelas feridas dele, vocês foram sarados. Pelas feridas deles, vocês foram sarados. Então, meus irmãos,
Estou falando ultimamente sobre nós estarmos lendo a palavra e confessando a palavra e declarando a palavra, crendo na palavra, para que haja saúde em nosso corpo físico, em nossa alma, haja saúde na nossa casa, na nossa família. E pastor falando sobre a graça de Deus, hoje cedo eu li alguns capítulos de Lucas, e eu peguei uma caneta vermelha, no capítulo 2 eu fiz um círculo naquele versículo. A graça de Deus estava sobre ele. Creia nisso, meus irmãos, creia, a graça de Deus está sobre você. Eu vou ajoelhar, você fique à vontade, e nós vamos orar então por alguns irmãos que estão tão necessitados, tão precisando. Mas, Pai amado, também queremos agradecer o Senhor pela palavra do Senhor ministrada aos nossos corações, pela vida do nosso pastor, pelo seu Santo Espírito. Agradecido, Senhor, por essa boa noite de quinta-feira. Agradecido pela tua graça maravilhosa, superabundante, que é melhor do que a vida. Pela benignidade, o amor, a beleza que é a tua graça, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus, porque também o irmão Alcides completou 89 anos essa semana. Obrigado, Senhor, porque também o José teve a sua filhinha que nasceu também. Obrigado, Senhor, porque nós temos, Senhor, bênçãos recebidas das tuas mãos. Senhor, obrigado, que tem também alegrias que temos recebido do Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor, pela boas novas, pelo Evangelho. Aleluia, pelo poder do Evangelho. Obrigado, Senhor, porque verdadeiramente, Senhor, nós podemos dizer que o Senhor tem nos feito crescer. O Senhor tem realmente, Jesus, nos edificado. Senhor, é verdade que, Senhor, muitas vezes eu sinto-me tão vil pecador, Senhor, tão, Senhor, malicioso, murmurador, tão, Senhor Deus, insignificante. Senhor, nós somos pó, somos fracos, somos, Senhor Deus, frágeis, Senhor, mas o Senhor é forte, o Senhor é Deus, Todo-Poderoso é o Shaddai, Jesus Cristo, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É diante do Senhor que nós dobramos nosso joelho, é diante do Senhor que nós confessamos o teu nome, Senhor Jesus, o seu nome, Senhor Jesus. Aleluia, pelas suas chagas somos sarados, pelas suas pisaduras somos curados, Senhor. Nós te bendizemos porque nós aqui, Senhor, quase que todos aqui que estão hoje pegaram, Senhor, ficaram enfermos de uma coisa ou de outra, mas o Senhor nos curou de tantas outras enfermidades, o Senhor tem nos curado, Senhor. Nós te bendizemos, te louvamos, Senhor, pelos aqueles irmãos que estão online conosco, Senhor, pela fé que tu tem dado para esses irmãos, meu Deus, de poder estar sintonizado, ouvindo a tua palavra, te buscando. Se não é o teu Espírito, Senhor, as pessoas estão, Senhor Deus, assistindo televisão, estão, Senhor, numa recreação, estão, Senhor Deus, no esporte, estão, Senhor, indiferente à tua palavra, mas movido pelo teu Espírito, nós te buscamos, movido pelo teu Espírito, nós temos fome, sede do Senhor, movido pelo teu Espírito, nós temos alegria, esperança viva, e queremos te bendizer, Senhor. Mas também, Senhor, nós queremos orar pelo pastor Sidney, Senhor. Meu Deus do céu, por esse teu filho que está, Senhor, enfermo, acamado,
amado que está seriamente, Senhor, atingido por uma enfermidade, e que tu podes visitá-lo, Senhor, querendo tu, Jesus, ele pode mesmo receber a cura milagrosa, o milagre do Senhor. Oh, Jesus, é teu filho que prega o evangelho, Senhor, é ele que, Senhor, que está anunciando a tua palavra, Senhor. Meu Deus, tem misericórdia, Senhor, poupa a vida do Sidney, Senhor, dê mais alguns anos de vida para ele, abençoa mesmo, Senhor, vivificando pelo teu Espírito, Senhor. Oh, meu Deus, nós lembramos também, Senhor, do pai da Fernanda, Senhor, que está lá, seriamente, o seu Osias Bossato, internado naquele hospital em Londrina. Senhor, oh, meu Deus, tu conheces e sabes muito bem. Nós lembramos desse homem, pedindo a visitação do Senhor também, a cura do Senhor, ó Jesus, o toque do Senhor, ó Jesus, Jesus Cristo, ó Jesus de Nazaré, ó Senhor, nós oramos para que o Senhor esteja mesmo, Pai, poupando a vida desse homem, para que ele, como um pai, continue dando conselhos, continue, Senhor Deus mesmo, em companhia com a sua família, em nome do Senhor Jesus, Pai. Também oramos por aqueles que estão enlutados, no caso, Senhor Deus, de meus conhecidos, Senhor, os filhos, Senhor, da Evelyn, os filhos do Wagner, a esposa, só o Senhor para consolar os corações, e de dezenas e milhares de pessoas, Senhor, que perderam seus entes queridos, Senhor. Mas uma coisa é verdade, o Senhor é o Deus que dá vida, o Deus que tira, o Senhor é o Deus que fere, o Deus que sara, o Senhor é o Deus que, agindo o Senhor, quem impedirá? Oh, meu Deus querido, o irmão Luiz, que passou nas mãos dos médicos nesse dia, nós oramos, Senhor, para que a recuperação seja rápida, para que, Senhor, ele venha estar entre nós o mais breve possível, cantando louvores ao teu nome, Senhor, te servindo, ali mesmo na recepção, Pai, no nome de Jesus. No nome que é sobre todos os nomes, Pai, nós rogamos as bênçãos do Senhor, lembramos nossa pátria amada, o Brasil, Senhor, de milhões de desempregados, lembramos, Senhor, da nossa política, dos políticos, lembramos, Senhor, dos que passam necessidade. Senhor, Tu és conhecedor, Deus, Tu és o soberano, meu Deus, nada passa despercebido do Senhor. Tu controla o sol, Tu sabe de um fio de cabelo que cai no chão. Tu, Senhor, é o Deus que alimenta os pardais. Ó Senhor, nós oramos em favor da nossa nação, para que o Senhor compadece, converte, Senhor, corações de homens que estão no governo, na administração, Senhor, do nosso país, até mesmo, Senhor Deus, Jesus, o mais simples, Senhor, que às vezes trabalha ali no congresso, como uma pessoa que trabalha na limpeza, na higienização, Senhor, Tu pode converter, não só o de alto escalão, Senhor, mas também o simples, para que ele também testemunha do poder do Evangelho para aqueles maiorais, Senhor. Tu és o Deus que usou Daniel, Senhor, Babilônia, Senhor Jesus, Tu és o Deus mesmo de Daniel, o nosso Deus, e nós clamamos o Teu nome, Senhor Jesus, pois a Tua palavra diz, todo aquele que invocar o Teu nome é salvo. Senhor Jesus, a Tua palavra diz que clama-me e responder-te-ei, a anunciar coisas grandes e firmes que não sabes. Senhor Jesus, a Tua palavra diz que buscar-me-eis e me achareis quando buscar de todo o vosso coração. Desperta o coração da igreja nossa local, desperta o coração da igreja nacional, para que venha te buscar, Senhor, com todo o coração. Seja repreendido toda a frieza, a indiferença, a incredulidade, a negligência espiritual, no nome de Jesus, do Teu povo, Senhor. Oh, meu Deus, desperta o Teu povo. Acorda o Teu povo, em meio a tantas tempestades e vendavais,
Muitos, como Jonas, Senhor, estão dormindo no barco. Ó Senhor, profundamente. Ó meu Deus do céu. Venha mesmo, Senhor, sacudir-nos. Venha mesmo, Senhor, a Jesus, acordar-nos com o teu Espírito. Senhor, com tua palavra, com a tua presença, com, Senhor, o toque do Senhor sobrenatural. Desperta, Senhor, desperta, desperta, Senhor. É meu clamor, é minha súplica, para que os teus filhos estejam dobrando os joelhos diante de ti, Senhor. Seja num banheiro, no trabalho, Senhor, seja dentro do ônibus, seja, Senhor, ó Jesus, num canto, na rua, não só na igreja, não, Senhor, mas principalmente nas suas casas, nos seus quartos. Senhor Jesus, te pedimos isso, Senhor, para o louvor do teu nome, para a glória do teu nome, Senhor Jesus. A ti a honra, a glória, o louvor, o domínio, o império, a soberania, Jesus. Ao Senhor pertence o louvor, o Senhor é merecedor do louvor. Fica bem o louvor ao Senhor. Oramos assim, Senhor. Oramos assim. Meus irmãos, então até domingo, com a graça bendita de Jesus, tá bom? Não perca o culto de forma alguma de domingo, tá? Deus continue te abençoando. Um beijo para todos.